Olá! Toda empresa de médio e grande porte deve ter entre 5% e 15% de jovens aprendizes em seus quadros. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado pela oportunidade. Senador, o senhor apresentou um projeto para estimular a contratação de jovens aprendizes. Qual é a inovação que o projeto traz para a legislação? Bem, nós sabemos perfeitamente que no Brasil hoje há um verdadeiro contingente gigantesco de jovens de 18 a 24 desempregados. O pior, de jovens de 14 a 17 anos, é muito maior o número, chega na ordem de 44,5%. Mas, senador, esse pessoal não tinha que estar na escola de 14 a 17? Mas você, com esse projeto, você poderá, com certeza, os jovens estudar um período, seja o período da manhã, e trabalhar no período da tarde, ou vice-versa. O que é o mais importante, nós temos que dar ao quê? A esse jovem, com certeza, uma oportunidade também de trabalhar e também tentar, com esse recurso, que ele ganhar, manter até seus estudos. Que tem muitas famílias do Brasil que não têm essa possibilidade de, naturalmente, comprar até o uniforme, o calçado, pagar o transporte coletivo para ele deslocar até um estabelecimento de ensino. A inovação desse projeto é que as microempresas, pequenas e microempresas, através desse projeto meu, poderá ter um crédito, ou seja, linha de financiamento das instituições financeiras, seja tanto pública como privada, um crédito, ou seja, um juro bem acessível. Hoje, praticamente, são os mesmos, tanto para o grande como para o pequeno, para o micro, os mesmos percentuais, ou seja, os mesmos valores. E, nesse caso, terá uma redução nesses juros e outras facilidades, que certamente é muito importante, para essa microempresa e pequenas, na medida que elas são hoje, quase praticamente 98% dos estabelecimentos comerciais do Brasil é de micro e pequenas empresas. E são maiores geradores de emprego, ou seja, geram, pelos dados que nós temos aqui, 70% dos empregos gerados no Brasil é através da micro e de pequena empresa. Então, nada mais justo do que o governo, naturalmente, oferecer linha de créditos bem mais favorável em relação às médias, ou seja, às maiores empresas do Brasil. Com isso, vai facilitar sobremaneira a geração de mais emprego para esse jovem, que eu digo jovem aprendiz, que é o projeto que fala aqui, que nós achamos por bem da denominação sinônimo, e oportunizando realmente novas portas, ou seja, abrindo o mercado de trabalho para a juventude brasileira. O que nós não podemos continuar é com esse número alarmante e o governo abrir uma nova perspectiva da geração de emprego, e com isso nós estaremos construindo justiça social, fazendo um Brasil mais justo e, acima de tudo, evitando que muitas das vezes essa criança vai para a marginalidade por falta até do quê? E nós temos uma boa educação, nós temos uma boa saúde e, acima de tudo, aqueles que querem trabalhar. E o brasileiro, uma grande parcela, também quer o quê? Trabalhar mais do que ele trabalha. Ou seja, muitos trabalham 6 horas, ele quer trabalhar mais 4 horas para aumentar a sua renda. Tudo isso vai facilitar em relação, com certeza, a este nosso projeto. Senador, então, só para esclarecer, hoje as médias e grandes empresas elas são obrigadas por lei Sim. a ter um percentual de jovens aprendizes, mas Correto. o projeto não vai obrigar também as micro e Nesse pequenas. Não obriga. É um estímulo. Um estímulo. Não é que nós estamos obrigando através desse projeto, né? Até que seria inconstitucional. Nesse caso, que nós estamos fazendo o quê? Reduzindo, ou seja, os juros das instituições financeiras. Será obrigatório que, quando o cidadão comprovadamente demonstrar de que ele é uma micro ou pequena empresa, ele terá, com certeza, uma linha de crédito que seja muito mais acessível do que se pratica no mercado atual. Senador, o Brasil tem hoje 16 bancos públicos, porque o projeto estabelece que essas linhas especiais de crédito para microempresas que contratem jovens aprendizes, elas serão dadas por bancos públicos, Sim. né? Hoje são 16 bancos públicos. O projeto precisaria de alguma regulamentação para fazer com que esses bancos adotassem o que está previsto? Após a aprovação do projeto de lei, aí você entra na fase de regulamentação. Esse já é, obrigatoriamente, você tem que fazer quase todos os projetos de lei. Além de você aprovar, você tem que regulamentar. Agora, eu acho que é um projeto, sem sombra de dúvida, de que nós teremos assim, a possibilidade também de capacitar esses jovens, né, através do SEBRAE, que é fundamental a capacitação dessa juventude, para que ele, quando for, naturalmente, ingressar no mercado de trabalho, ele tenha, no mínimo, ou seja, um básico de uma mão de obra qualificada. Hoje está muito difícil o mercado de trabalho no Brasil, pelo fato que a grande parcela da nossa classe trabalhadora ele não é uma mão de obra qualificada. Sobretudo com a modernidade hoje, desde as máquinas agrícolas, vamos imaginar, que estão informatizadas, você tem que capacitar, qualificar essa pessoa, para que ele possa ingressar no mercado de trabalho e, com isso, entrar
no novo momento globalizado, na era moderna, vamos chamar assim, e com isso oportunizado nova perspectiva da geração de trabalho em nosso país. Alguns especialistas chegam a usar o termo de apagão de mão de obra qualificada, Sim. né? A Antônia se lembra muito bem, na época da Copa do Mundo, nós tivemos algumas dificuldades, vieram alguns dezenas, centenas de engenheiros de fora para ajudar na edificação, naturalmente, de algumas obras aqui no Brasil, que era muito importante, sobretudo em relação da questão da transporte, que era fundamental, na mobilidade urbana e outras obras, que a nossa mão de obra ainda tinha muita dificuldade, por falta de qualificação, e que se faz muito pouco no Brasil ainda. Então, esse projeto meu visa não só essa linha de financiamentos com juros mais acessíveis, como também a capacitação em técnico profissional na área, que será feito por instituições que estão preparadas. É o caso do próprio SEBRAE, que teria essa capacidade, SESI, SENAI, isso através de uma parceria. Para contratar jovens aprendizes, as empresas precisam se responsabilizar pela matrícula desses jovens em cursos específicos, né? O programa de aprendizagem, correto, onde vai ser ofertado um curso de formação profissional. Correto. Esse é um desafio para a concretização do projeto, a organização da estrutura que vai ofertar esses cursos, porque normalmente essa estrutura ela está em grandes centros urbanos, em polos regionais, né? Nas cidades menores é mais difícil você conseguir. Na verdade, mas desde que você faça uma bela regulamentação e busca parceria, eu acho que não teríamos nenhuma dificuldade. Eu falo particularmente a nível de Mato Grosso hoje, que é um estado de dimensão continental com 900 mil quilômetros quadrados, 900 mil quilômetros quadrados, é 10% praticamente do território brasileiro. Nós temos hoje, em várias regiões do estado, cursos profissionais através das escolas, não só as escolas técnicas que existem, e também, que é os Institutos Federais de Ensino, como também no próprio SESI Senai, que está, assim, bem distribuído. Foi interiorizado dentro do muito, estado. no Mato Grosso foi. E pelo que eu tenho conhecimento, pelo próprio Brasil, de uma maneira geral, está muito bem descentralizado, está bem regionalizado, e com isso não teremos nenhuma dificuldade. Os institutos federais, só em Mato Grosso, você tem noção, nós temos 18 institutos federais. Está muito bem rateado. Onde tem o Instituto Federal, nós temos as escolas do SESI e SENAI, também está muito bem distribuído. É óbvio, evidente, se Mato Grosso já tem essa oportunidade, eu imagino os demais estados da federação também, com certeza tem. Com isso não temos nenhuma dificuldade na capacitação técnica profissional desses nossos jovens. No Mato Grosso, hoje são cerca de 3 mil jovens aprendizes. O senhor conhece essa realidade, as empresas que contratam jovens aprendizes? Não, as empresas, nós sabemos que tem, entretanto, eu não sei qual das empresas. Mas o que eu posso afirmar, com muita certeza, de que na medida que nós tivermos esses incentivos aí, vai abrir a porta para mais 3, 4, 5 mil jovens aprendizes de Mato Grosso. A empresa vai ganhar mais do que o desconto? O que a empresa ganha ao conviver com esses jovens e trabalhar com a formação Primeiro, deles? tenho certeza absoluta que, de uma maneira geral, o empresário, seja ele o micro, o pequeno, o grande, ele quer abrir as portas, naturalmente, para dar oportunidade. É evidente, isso depende do ambiente econômico do Brasil. Nós estamos numa verdadeira recessão, E eu acho que o Brasil vai ter que buscar só retomada do seu crescimento econômico, com isso vai facilitar sobremaneira. E nesse caso, particularmente, o incentivo que o micro e o pequeno empresário ganham é a redução dos juros. O que acontece hoje na atividade econômica do Brasil? É que os juros são muito caros e também a carga tributária. A carga tributária do Brasil, passamos a discutir agora aqui no nível de Congresso, ela que mais pesa, é um dos países que mais cobra. Ou seja, os impostos, a carga tributária é muito pesada. O Brasil cobra mais caro do que todos os países do BRICS, que nós temos a Rússia, a Índia, o Brasil é o mais caro, China. Então nós temos que primeiro reduzir a carga tributária, com isso facilitando em relação aos tributos que tem que obrigatoriamente pagar, e como também a acesso e a facilidade em relação à queda dos juros. Também é muito caro. Você chega a pagar aquele cheque especial, ou de crédito, ou de cartão de crédito, chega a pagar 10%, 12% ao mês. Isso é um assalto, é um roubo. Quem ganha dinheiro nesse país aqui é uma meia dúzia de banqueiro que está ganhando excessivamente e com isso viabiliza até, naturalmente, a ampliação de qualquer empresa. Nós melhoramos a política do crescimento econômico para facilitar o quê? A geração de emprego e renda para a nossa população. Então, particularmente, eu defendo a tese que no primeiro instante agora, após a aprovação da reforma da Previdência aqui, nós temos que discutir a reforma tributária. Aqui se paga tanto imposto, em contrapartida, o governo não oferece quase nada. Péssima saúde, péssima segurança, péssima educação. E eu lhe pergunto, quando você paga o imposto caro, como eu disse,
em alguns países, sobretudo os países da Escandinávia, mas você tem uma contrapartida. Você tem uma bela educação, uma bela saúde, um belo transporte coletivo, etc, etc. Mas aqui não existe. Então, tudo isso vai mudar na medida que nós fazemos uma reforma tributária, isso, reduzimos a carga, criando-se um ambiente não só para o empresariado brasileiro voltar a acreditar no Brasil e investir, como também abrindo para novas empresas multinacionais que querem investir no Brasil. Com isso, não tenho dúvida alguma, voltamos a crescer e voltamos a gerar emprego, sobretudo com políticas públicas como essa aqui, que é o incentivo para as pequenas empresas. O que nós temos que fazer aqui é democratizar o crédito. Lamentavelmente, o crédito do Brasil, ele é muito complicado. Nós temos que democratizar, facilitar o crédito, como existe. Um microempresário, se for na Índia, ele em 72 horas, ele já conseguiu fazer o seu financiamento. É três quesitos que exigem. Aqui no Brasil exige certidão da sua tataravó, do seu bisavó. Em síntese, dificulta sobremaneira o acesso ao crédito do nosso país. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, é senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou mandar uma sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.